como emagrecer ou controlar o peso, entendendo a psicossomática do traço de caráter oral, combinado, né, com outros traços, porque a gente sabe que ninguém é um traço puro, né? Ninguém é 100% oral, nem 100% rígido, nem 100% é, masoquista, nem 100% esquizóide, nem 100% psicopata. Então a gente já sabe que se eu tenho muita oralidade aqui, eu posso estar combinado com outro traço que pode estar dificultando às vezes aqui o meu processo de emagrecimento ou de controle de peso, justamente porque às vezes meus outros traços pode estar na dor e refletindo no meu oral aqui, que pode estar bem alto, e isso, né, combinado, pode dar dificuldade do emagrecimento e a dificuldade, às vezes, de você controlar o peso. Quando você, por exemplo, já sabe, né, quais são os seus traços, quais são os traços mais gritantes que você tem, ou, vamos colocar assim, né, só para relembrar, o traço de caráter oral, são aquelas pessoas cujo formato anatômico corporal é mais redondinho, são as pessoas mais gordinhas. E quando você já tem essa conotação de ser mais gordinho, você já sabe que você tem bastante oralidade, principalmente quando você tem bastante, né, vamos colocar assim, excesso de peso. Então você tem bastante oralidade. E se você já sabe que você tem bastante oralidade, o importante é você saber também quais são os seus outros traços que, combinado com esse oral, às vezes pode estar dando, né, aquela diferença, por exemplo, para você poder se entender, para você poder, às vezes, entender que, às vezes, vamos colocar assim, uma dor de um outro traço pode despertar dentro do seu oral, a dor do oral também, e essas duas dores, às vezes, ou mais combinadas, pode desembocar, às vezes, numa questão emocional que você, por exemplo, pode não estar conseguindo controlar e que inconscientemente te coloca, às vezes, num transtorno de oralidade, que às vezes te coloca ali no processo, às vezes, de realmente de problemas alimentares, vamos colocar assim, às vezes de transtornos alimentares. Às vezes você está ali, por exemplo, numa hiperfagia ou numa polifagia, são aquelas pessoas que comem bastante, né? Que não conseguem controlar o comer. E esse comer em excesso, ele na verdade é como se ele fosse um curativo emocional para alguma questão que você está passando. Tanto, vamos colocar assim, pela falta às vezes de você ter esse conhecimento sobre que um traço ou outro pode estar interferindo ali na manutenção do seu próprio emocional. Vamos colocar assim um exemplo, por exemplo, você tem muita oralidade e você tá ali com um ganho de peso bem importante e você tem uma rigidez muito alta, você se cobra demais, você quer um corpo perfeito, você quer estar bonita, só que sua oralidade ainda é maior que a sua rigidez. E aí você, quando você não consegue atingir os objetivos de ir lá malhar, deixar seu corpo bonito, você acaba sucumbindo ao oral, que o traço de caráter oral, ele tem uma tendência a querer buscar um conforto. E quando você está tentando buscar um conforto, às vezes roupas confortáveis, roupas largas, você vai escondendo, às vezes, os seus excessos, entendeu? E você quer estar só sossegado em alguma questão, não quer às vezes estar mexendo com questões que vão fazer com que você realmente parta para o campo da praxis, que você realmente parta para a ação, porque o oral ele tende a querer apaziguar e ao mesmo tempo tá confortável. E ele acaba, quando você tem muita oralidade, você acaba às vezes entrando num processo de entorpecimento da razão, né? Justamente porque quando você tem muita oralidade, as suas emoções elas gritam muito mais dentro de você. E quando você está muito mais emotivo, quando você está muito mais voltado aí para o que você está sentindo, ou tentando dar nome para aquilo que você está sentindo, que você não está conseguindo nomear dentro das questões emocionais,
e justamente porque você tem uma oralidade grande e os seus outros traços são menores em comparação à sua oralidade, às vezes o oral, né, ele entorpece, né, os outros traços. Por exemplo, se você tem uma rigidez, você automaticamente, você preza um corpo bonito, você preza a boa forma, mas se a sua porcentagem de oralidade é muito maior, às vezes você sucumbe, por exemplo, à dor que você está sentindo de, por exemplo, não estar conseguindo controlar o peso, num processo de adição. Por quê? Os orais, eles tendem a ter um prazer muito grande na boca, em comer. Eles tendem a soltar muita endorfina, liberar, né, muita endorfina, muita ocitocina quando eles comem. Por quê? Só para relembrar, quando o traço de caráter oral é formado, é quando a criancinha está na fase de amamentação. E quando o bebezinho está lá amamentando, lembra outros vídeos que eu já falei sobre oral? Ocorre um processo ali, né, de troca, vamos colocar assim, kleiniana. Às vezes, se você está ali no processo de amamentação de um peito bom, né, onde você se sente totalmente acolhido pela mãe, ou pela instituição, ou por quem está fazendo função de mãe ali, nutrindo o bebê. E esse processo de nutrição é um processo muito prazeroso, porque todo mundo, de alguma maneira, passa pela fase oral. A gente, freudianamente, a gente passa pela fase oral, pela fase anal, pela fase fálica e coisa e tal. Então, só que o traço de caráter oral, na fase oral, né, que seria o processo de amamentação, eles têm um prazer muito grande no amamentar. E se essa mãe, por exemplo, ou quem está fazendo a função, toda vez que o bebê chora, ela vai lá e oferece o mamá ou o peito, a criança obviamente vai aceitar. Qualquer uma das crianças vão aceitar, se elas estiverem com fome, exceto assim, depende, né? Porque tem crianças esquizoides que vai lá, mama e não quer. Se tá cheio, ele já tem outro tipo de tolerância. Mas se eu sou, por exemplo, um traço bem oral aqui, todo oral ele vai aceitar o mamá. E aí, todos os tipos de dores, né, sejam elas que a criança às vezes está com desconforto, né, por isso que é importante quando você está no processo de desenvolvimento ali infantil, né, se olhar se o bebê é mais rechonchudinho, se tá sequinho, se tá tudo bonitinho, às vezes fazer uma massagem, que nem eu já coloquei, fazer uma chantava, porque às vezes o bebê, ele não tem, ou pegar no colo, abraçar, o oral ele tem muita necessidade, são aqueles bebês que a gente não consegue pôr no berço, são aqueles bebês que a gente não consegue, por exemplo, não deixar assim, quando você saiu do seu colo, você já dá pro pai, você já dá pra avó, pro primo, pra empregada, pra quem tá desocupado, para segurar. Você já sente que aquela criança tem uma necessidade de ficar ali sendo mimada no colo. E não é que ela está sendo mimada. Se a gente realmente fizer isso pro oral, ao invés de só enfiar a mamadeira ou só dar o peito, e sim dar esse colinho, dessa massagem, dar esse carinho, isso nutre muito mais o oral e vai fortalecendo esse psiquismo, onde ele mais para frente lá no mundo, vamos colocar assim, mais adulto, ou mesmo no processo de criança, desenvolvimento para uma fase de adolescente, ele não vai ter tanta necessidade de adição. Que às vezes você vê que o adicto são aquelas pessoas que nessa fase elas não foram totalmente bem atendidas ou compreendidas, né, na verdade. Que o choro, ele logo assim, a fralda tá seca, tá tudo beleza, vai lá e coloca uma mamadeira, então deve estar com fome. Ao invés, só que a fome era uma fome emocional, entendeu? E se essa fome emocional tivesse sido suprida, ou no oral da falta, onde a criança chorou muito e dormiu de tanto chorar, ela vai desenvolvendo também uma resistência no próprio processo de alimentação. Por isso que o oral da falta é magro, mas ele não deixa de ser oral, não deixa de ser aquela pessoa emocional, não deixa de ser uma pessoa completamente sensível, que é o oral, né? Os orais, eles tendem a serem mais sensíveis, eles tendem a ser mais emotivos, mais emocionais. E que se eles forem atendidos da forma correta, esse emocional vai caminhar sempre para um processo mais de inteligência emocional.
Se esse emocional, na verdade, toda vez que a criança chorou, ela foi suprida, por exemplo, assim, com uma mamadeira, o bebê chorou, tá seco, tá bonitinho, acho que tá com fome, pum, vai lá. A criança vai beber, entendeu? Porque faz parte da oralidade, é tudo que você colocar na boca, a criança vai aceitar. E mesmo se ela não tiver com fome, aí você vai desenvolvendo, inclusive, nessa pessoa, exatamente esse processo que vai acontecendo no fisiológico dela, que ela vai aguentando cada vez mais comer, vai aguentando cada vez mais beber leite, beber. E ao invés de, por exemplo, ela ficar saciada, como outros traços, quando são muito mais gritantes, ficam, né? Quando a criança bebe, regurgita, não quer mais saber, você põe lá, ela cospe. O oral já não vai ter isso. Você, inclusive, consegue fazer um diagnóstico de moralidade justamente por isso. É uma criança que toda vez que você oferece, ela quer. Entendeu? Todas as crianças na fase oral vão aceitar? Vai. Mas elas acabam recusando quando, por exemplo, elas já estão com o estômago cheio. E quando você tem um oralzão mesmo clássico, aqui um bebezão clássico, bem gordinho, toda vez que você oferece, ele tá sempre. Você vai estar estufando o estômago dele. Então a gente tem que ter essas. E vai também nutrindo esse emocional com o comer, que é aquele comer para não chorar, né? E esse comer para não chorar, depois mais para frente, vira comer para não pensar. Então, se ele tiver algum tipo de dificuldade emocional, se ele tiver algum tipo de dor, se ele estiver passando por algum tipo de problema psicológico, algum tipo de trauma, ele tende a ter muito mais problemas de adição, por exemplo, entrar no mundo das drogas, ou mesmo adição de comer, né? Porque a comida também, quando é em excesso, ela também pode ser considerada como uma droga. Quando a gente come compulsivamente, né? Numa hiperfagia ou numa polifagia, é como se você estivesse ali fazendo um curativo realmente emocional. Porque às vezes esse curativo emocional aconteceu lá desde a tenridade, nessa fase da amamentação, que é onde desenvolve o oral. E ali, todas as vezes que a bebê chorava, a mãe tava fralda seca, ela via que tava tudo bonitinho, tochava a mamadeira ou o peito. Por quê? Para a criança parar de chorar. Dar mamar para parar de chorar. Só que esse mamar para parar de chorar, às vezes era para ter sido uma amamentação emocional, um colinho, sabe? Tipo, uma massagem, um contato, porque o traço de caráter oral precisa de muito contato físico, precisa de muito carinho, porque quanto mais você colocar a mão, abraçar ou deixar a criança falar, mais ele vai desenvolvendo uma defesa psicológica para que ele não entre, por exemplo, num curativo emocional com o processo de comer. Por quê? O comer para ele, na verdade, é um curativo, porque comer dá muito prazer, gente. Quando a gente come, a gente libera vamos colocar assim, vários hormônios do prazer, principalmente endorfina, dopaminas e ocitocinas, né, para acalmar, que depois que a gente calma, a gente se sente super relaxado, né, tanto que tem pessoas que se sentem tão relaxado que vai fazer uma siesta, que é bem legal também, quando você faz a coisa adequadamente. Mas, por exemplo, o traço de caráter oral, se ele foi neurosustentado, a gente desculpa o barulho, se ele foi neurosustentado desde pequenininho, a todo o processo assim de desconforto corporal, ou de o chorinho, e ele vai lá sem ser atendido, por exemplo, com o mamá ou a mamadeira, ele vai crescendo assim. Você pode perceber aquelas crianças que param de chorar quando ganham um pacote de bolacha, uma Ana Maria e uma pizza. Assim, a mãe já percebeu, né? Tipo, ai, tá chateada porque tá com fome. E vai, às vezes, desenvolvendo uma criança mais obesinha e vai entrando, essa criança vai passando por várias questões, porque às vezes na escola os amiguinhos, a gente já sabe, as crianças são polimorfo perversas, né, gente? Toda a estrutura polimorfo perversa, ela tende ao quê? A rechaçar o que é diferente e acaba fazendo bullying. Então, esse sujeito aqui, olha só que triste, que já é emocional,
sensível. Ainda, justamente porque um corpinho tá diferente, ele tá mais redondinho do que os outros corpos, às vezes da sala de aula ou do convívio, às vezes vai ser ali rechaçado, justamente porque as crianças são polimorfoperversas. E aí ele vai passar por dois processos de dor, tanto pelo processo de que ele se vê diferente dos outros, e é onde a gente sabe assim, por que a mídia nutre isso, a gente deveria aceitar. Não, a gente deveria educar para que as nossas crianças, de alguma maneira, crescessem de uma maneira mais saudável. E não que o traço de caráter oral não são pessoas saudáveis, eu já deixei isso bem claro. A obesidade, quando ela é mórbida, ela realmente é mórbida. Morbidade, comorbidade, pode realmente gerar problemas de saúde e levar o sujeito a ter realmente risco de vida. Mas ser gordinho não significa que você não é saudável. Ser gordinho significa que você. É lógico que você tem que fazer uma pesquisa aqui para ver se você não tá com colesterol alto e uma série de outras coisas, um risco de diabetes e coisa e tal. Que tem um pouco de risco um pouco maior. Quando você tem ali problemas circulatórios, tem todas essas investigações a serem feitas. Mas o fato de ser gordinho não significa que a pessoa não é saudável. Às vezes a pessoa é uma pessoa gordinha e ela é super saudável do ponto de vista fisiológico. Só que o traço dela coloca ela nessa configuração. Por quê? A gente já sabe, ele que passou por toda essa questão do processo e eles são muito mais emocionais. E quando você coloca um sujeito, por exemplo, às vezes na dor do traço dele, que justamente por eles serem mais emocionais, e se eles tiverem outros traços gritantes que também passa ali pelas suas dores, pode desembocar que essa combinação dos traços, junto com uma oralidade que às vezes está passando por um transtorno alimentar, está passando por essa polifagia, às vezes está passando ali por questões emocionais, que onde ele coloca esse comer para não pensar, esse mamar para não chorar, entendeu? Que começa no mamar para não chorar, e que depois vira o comer para não pensar. E aí, isso vai trazendo aqui para esse psiquismo dessas pessoas uma dor também, porque muitas pessoas que já emagreceram, por exemplo, têm dor de voltar a engordar. E como não voltar a engordar depois que você já perdeu peso, sabendo que você, por exemplo, tem um traço de caráter mais oral? É justamente entendendo também as outras combinações dos seus traços, né? Por exemplo, eu tenho muito mais, vamos colocar assim, masoquismo com oralidade. Então você tem que entender que as dores do masoquismo é justamente você não passar por um processo de humilhação. Você sabe que você ali tem algumas conotações que você prefere ficar muito mais isolado, não gosta muito da exposição, apesar de que você tem um oral aqui que gosta de comunicação, de falar. Às vezes você tem que juntar esses traços e botar em equilíbrio, né? Um gosta de falar e o outro gosta de calar. Então, e aí como que eu vou fazer se um gosta de calar, que é, por exemplo, o masoquista, ele gosta de ficar quieto na dele ali, fazendo as metrificações, fazendo as coisas dele, tudo nas rotinas dele. E esse outro traço aqui gosta de falar, que é o traço oral. Inclusive, gente, a gente sabe que a pessoa tem bastante oralidade justamente, além de mostrar um corpo mais gordinho, ou às vezes dificuldade em emagrecer, ou esse gordo emagrece, são aquelas pessoas de alta comunicação. Porque os traços, por exemplo, o esquizoide e o masoquista não gostam muito de falar. Então, assim, se você tem esses dois traços, são aquelas pessoas que são muito mais tímidas, muito mais introspectivas. As pessoas que já gostam bastante de falar, você já sabe que ela tem bastante oralidade também. Mesmo que, por exemplo, ela está em forma. Se ela está em forma, por exemplo, ela deve ter bastante rigidez que cobra dessa oralidade, né? Que isso é uma coisa bem comum. O rígido, se ele é maior que o oral, mas o oral também é alto, o rígido cobra o quê? Uma educação física desse corpo, uma adaptação ali, vamos colocar assim, uma dieta, para que esse corpo não sucumba à oralidade e se deforme. Mas se eu tenho muito mais oral do que rigidez, e eu tô passando, por exemplo, por um problema de rigidez aqui grande, de insegurança, de ciúmes, de ansiedade, a tendência da minha ansiedade, da minha insegurança,
às vezes do medo de ser trocado, dos ciúmes, pode me colocar na dor da minha. Eu já tô aqui na dor da minha rigidez e na dor da minha oralidade. E aí, essas duas dores combinadas acabam fazendo o quê? Às vezes o sujeito entrar no processo de adição, comer para não pensar. E eu vou comer, 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 que daí eu não penso. Ou vou beber, 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 fica doidão, bêbado às vezes até embriagado, para não pensar, por exemplo, nas dores dos ciúmes, nas dores da insegurança, nas dores da ansiedade. Porque o traço de caráter, aí agora aqui a dor do oral, é uma dor assim, são aquelas pessoas que não é que elas são inseguras, inseguros é muito mais do rígido. São aquelas pessoas que são muito mais carentes, né? Se eu sei que uma pessoa é bem carente, eu sei que ela tem bastante oralidade. E essa oralidade vai aparecer aonde? No processo de anamnese anatômico corporal. Quando você vê que uma pessoa ela é bem gordinha, ou ela é uma pessoa bem expansiva que fala bastante, e você vê que ao mesmo tempo é uma pessoa muito carente, que precisa muito da aprovação do outro, que está muito ansioso, mas que ao mesmo tempo está muito ciumento. Ansiedade, ciúme e carência tem a ver com oralidade e rigidez. E quando essas duas coisas combinam, às vezes você é muito oral, você está muito carente, você precisa desse abraço, você precisa de conchego, porque você precisa. Porque justamente, lembra, por tudo está na infância. Se a gente educa esse bebezinho num processo de nutrição emocional, e não só nutrição realmente de comer, a gente dá os dois, né? Se a gente dá a nutrição de comer mais a nutrição emocional, você vai fortificar, mesmo esse cara ou essa mulher sendo mais cheinha lá pra frente, aquelas caras tipo o Silvio Popovic, né? Faustão, ou mesmo Jô Soares, são aquelas pessoas que se garantem, meio falam assim, dane-se que meu corpo é assim. Não é que eles aceitam no sentido de que esteticamente eles não sabem que na estética ele não tá igual, por exemplo, um rígido. Mas por que a gente buscar o igual ao rígido? Isso são os padrões que a mídia colocou. Mas isso não significa que você deve aceitar a coisa quando, por exemplo, descamba, que vai para morbidade, que é onde também vai dar problemas na sua saúde, que é, por exemplo, essas figuras buscaram até tratamento para poder entrar em forma, para poder estar ali equilibrado com as questões de saúde, mas não com as questões estéticas nesse sentido, entendeu? E quando você está buscando uma questão mais estética, você tem que realmente trabalhar as suas questões psicológicas. Primeiro, para você poder manter ainda seu corpo, por exemplo, se você era um gordinho e emagreceu, para você poder manter o seu corpo, você tem que entender como sua mente funciona, você tem que entender como os seus traços dominam cenas psicológicas que te colocam, por exemplo, num processo de repetição. Como, por exemplo, você emagreceu, estava super legal, de repente, questões foram te colocando de volta num processo, né, de retorno daquele corpo perdido. Principalmente quando você tem aqui a questão do fantasma, né? Vamos colocar assim, que é comum. Aquelas pessoas que têm um membro que é amputado e que passa pela dor fantasma. Às vezes você passa por uma perda de peso tão grande que você passa por um processo psicológico similar à dor do membro fantasma. Que aí você meio que você busca esse corpo perdido, porque às vezes você perde mais. Você, por exemplo, estava pesando 100 e poucos quilos, de repente ficou pesando 70. Então você perdeu 2 de você, que de repente você tinha dentro do seu próprio corpo. E meio que o seu corpo, fisiologicamente, fica buscando um membro perdido, né? Fica buscando os pesos perdidos. Inconscientemente, gente, isso aqui não é consciente. Eu quero voltar a ter meus. Entendeu? Não, a pessoa não é consciente o fato dela querer ou dela ter medo de voltar, ou quando ela começa, ela perdeu, fez uma bariátrica, fez um procedimento mais invasivo, perdeu muitos pesos, aliás, perdeu muito peso, e ela de repente voltou, ou tá pior até quando ela fez a cirurgia, justamente existe todo um trabalho que é feito analiticamente, e às vezes até com a psicologia também, comportamental, quando você tem um psicólogo que é realmente especialista nisso, que tem um olhar mais intrínseco nessa questão, que às vezes fez todo um processo de especialização para esse tipo de dor,
para poder renomear esse corpo no lugar certo, onde, por exemplo, ele está na atualidade, porque senão a tendência olha só, do inconsciente, que tá aqui, né, que é a base, né, do nosso iceberg, ele tende sempre a buscar algo que seja familiar e que esteja ligado às suas próprias funções, né? Então, inconscientemente, o cara que às vezes, vamos lá, desde a neuroconstituição de bebezinho, ele era um oral, foi lá alimentado, chorou, né? Chorou, ganhou uma mamadeira, né? Que tá nessa coisa, o como para não pensar, né? O mamo para não chorar. E esse mamo para não chorar foi pro como para não pensar. E essa pessoa foi crescendo a vida inteira e neurosustentando esse inconsciente para que todo o processo de dor entrasse ali um leitinho, entrasse ali um alimento. E ela foi sendo neuroconstituída assim. E seu psicológico, seu inconsciente foi marcado por esse processo. E quando ele é marcado por esse processo, a gente vai ter que reeducar, reconfigurar para que essa dor fantasma, né, vamos colocar assim, do membro amputado, que às vezes o excesso de peso que você perde é um membro, é uma outra pessoa que você perde ali, porque às vezes o peso que você perdeu é o dobro daquilo que você ficou. Então, o seu inconsciente, ele está buscando aquilo, o seu fisiológico, a sua psicossomática, fisiológica, vamos aqui, ó, o psico, né, o cérebro ali, o inconsciente, ele tá marcado por aquilo, e o soma, o corpo, tá buscando dentro dos processos fisiológicos, o que aconteceu com esse corpo, cadê esse outro corpo que era o que me pertencia, que me fazia ter o psicológico que eu tenho. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, é muito sério, gente, vocês podem achar até o papo meio chato, mas é muito sério a escuta analítica e a manutenção do tratamento para manter esse corpo, que você pode ir lá malhar, você virar assim um marombeiro, entendeu? Mas se você não tratar o psicológico, o seu marombeiro, às vezes ele vai fazer todo um processo de exercício, mas que você às vezes está ali num processo de hiperfagia, né? Comendo bastante, às vezes fazer isso tudo bem, você faz exercício que você pode comer bastante para você perder, legal, você também está criando um equilíbrio, que também pode ser uma das formas. Mas às vezes acontece de que você teve uma mudança tão radical no processo mesmo corporal que você estava acostumado, que para você sair dessa gaiola psíquica que o seu próprio inconsciente te colocou, você tem que fazer todo um processo de escuta, de entendimento da sua oralidade. Quando você entende, por exemplo, que você é um oral, vamos colocar assim agora os exemplos, né, combinados, os traços. Quando você sabe, por exemplo, que você é um oral, a sua oralidade é maior do que sua esquizoidia, mas você é um esquizoide, você tem aqui um traço muito emocional e sensível, mas você também tem um traço aqui que ele é muito mais imaginativo, ele é muito mais viajante no sentido de que ele cria uma história na cabeça dele, ele vai em cima daquela história, às vezes até no processo de persecutoriedade, às vezes até no processo de deraísmo, e que você tem que trabalhar às vezes esses deraísmos, né, esses medos, essas questões que você às vezes escuta, ai, não, você vai engordar, entendeu? E aí que você pira. Às vezes dentro de uma esquizoidia, você tem que trabalhar esses processos de imaginação, e dentro de todo esse processo de imaginação, o esquizoide, ele vai querer se isolar, ele vai querer fazer coisas que, por exemplo, o oral é patológico para o oral. Então, se você tem muita esquizoidia, muita oralidade, que é meio difícil acontecer isso, mas acontece. Você vê lá uma pessoa que tem um corpo redondinho, cabeção gigante, que ainda é desproporcional ao tamanho do corpo obeso, e que você vê que é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente, eu sempre fico pensando, Ed Mota, extremamente inteligente, extremamente mental, artístico, criador, mas tem um oralzão lá, tem um barrigão lá, entendeu? Tem lá a sua estrutura mais obesa. Então, se trabalhar a oralidade desse sujeito, a ponto de não deixar ele no processo de dor emocional, por exemplo, eu não tô falando que ele tem, tá, gente? Eu estou dando um exemplo de corpo no processo de anamnese, não só de que ele passa por isso, pode até passar ou não. A questão é
como trabalhar, assim, para vocês poderem terem figuras mentais para você saber, tipo assim, um oral com esquizoide, entendeu? É um cara, assim, extremamente artístico, é um cara extremamente da criação, mas tem ali a oralidade. Então ele meio que, a razão dele briga com a emoção, mas a emoção ganha no processo artístico de sublimação, fazendo uma composição musical perfeita, ou tendo uma escuta de uma composição musical, onde ele consegue transformar aquela música numa poesia, que essa poesia vai viajar lindamente num processo realmente de filosofia, e esse processo de filosofia ele vai transformar numa arte, e essa arte vai vir aqui para o nosso tocar nosso emocional, e esse nosso emocional é tocado pelo emocional dele, e que na verdade o processo de criação do esquizoide dele fez com que ele fizesse isso. E aí você fala assim, mas ele tem dificuldade de emagrecer, por quê? Qual é a dificuldade de, por exemplo, um traço de caráter oral e esquizoide de emagrecer? Primeiro começa aqui eu tenho, se eu tenho um esquizoide clássico lá, que tá com oral clássico, eles estão equilibrados nos sintomas, ele não vai estar muito ligado, olha só, o esquizoide não vai estar muito ligado na questão estética, ele está pouco se lixando se as pessoas acham que ele está gordo, se ele tem um cabeção, se ele é um ET, se ele tem um barrigão, ele não está nem aí, ele está muito mais preocupado com as produções artísticas, com a produção filosófica e com o resultado intelectual daquilo, do que com o popozão, por exemplo, entendeu? Exceto quando, né, por exemplo, esse oral com esquizoide, às vezes se apaixona num processo de apaixonamento. Esse esquizoide viaja em algumas questões, né, ali com a pessoa quando deixou ela entrar dentro da caverna. E às vezes ele tem esse conflito, né, de querer toque, de querer essa aproximação, mas devido à paixão, gente, desculpa o barulho, tá? Mas eu já tentei 10 vídeos. Mas devido a essa questão da paixão, né, que tá mexendo ali com o lado emocional dele, né, e ele dá uma pirada, mas ao mesmo tempo tem um esquizoidão aqui viajando na maionese, projetando, e ele ao mesmo tempo, como ele gosta de ser mais cavernoso, ele não gosta, ele tem os grupinhos fechados que não deixa qualquer um entrar, mas ele, por exemplo, deixou essa pessoa entrar no lado emocional. E aí, essas emoções do oral dele pode criar uma ebulição, mas ao mesmo tempo o esquizoide dele vai sempre questionar a questão social, vai estar sempre questionando assim as convenções, tipo, ele tá tão viajante no mundo dele, na caverna dele, que ele não tá nem aí, por exemplo, que existe ali uma obesidade, exceto se essa obesidade gritar na questão da saúde, onde ele vai ter que realmente sair do processo cavernoso e tem que lidar com os processos emocionais, né, que faz com que ele, por exemplo, tenha uma vontade compulsiva, às vezes, de comer, ou às vezes de beber, né, do processo de adição. Gente, eu tô dando só um exemplo, tá? Não falando que a pessoa é assim, mas tô dando um exemplo para vocês poderem entender, por exemplo, que é raro, né, um esquizoide com oral, que é um emocional, sensível, que tem aquela coisa inteligência emocional, com um esquizoide real, que é dentro de um processo ali artístico, que tem um cabeção, que tá ali, que tem uma mente muito bem desenvolvida, que tem uma coisa da criação, que tem uma coisa artística muito grande, tem uma coisa da filosofia e mesmo do intelectualismo muito grande, e quando elas se casam, elas têm ali seus conflitos, né? Porque não gosta de toque, tipo, vai gostar só de toque em determinados momentos e depois vai se recuar para o processo cavernoso e não vai ter uma necessidade de reconhecer em si, por exemplo, um corpo alterado no processo de obesidade, e não vai nem ligar, e vai estar pouco se lixando com o que essas pessoas estão pensando, porque ele está muito mais preocupado com os próprios processos mentais e acaba até sublimando alguns processos emocionais dentro dessa viagem, né, imaginativa. Agora, se eu tenho um oral com bastante oralidade, vamos falar assim, que seria quase um traço puro, né,
e tem outros traços ali, porque não existe esse traço puro total, mas eu tenho um oral ali, vamos colocar assim, com mais de 50% de oralidade, então assim, eu tenho muito mais tendência a ter obesidade. Mas, por exemplo, um oral como por exemplo o Jô Soares, né? Um oral com bastante rigidez, aí você vai ter lá uma pessoa que beira a perfeição intelectual também, que está buscando sempre uma perfeição nas suas questões, e ao mesmo tempo tem um oral muito maior do que o rígido e que sublimou as questões emocionais. Então, assim, para ele é muito mais importante, às vezes, as questões emocionais, as coisas que ele já colocou na cabeça como importante para si, no processo de assim, de manifestação de sentimento, de como entender o emocional do outro, capturou o emocional do outro, às vezes colocou, assim como a Sofia Popovic, o Jô Soares transformou isso num processo comunicativo, porque o traço de caráter oral, eles são muito comunicativos, então, e ele percebeu que no processo de comunicação, seja na televisão, seja no, sei lá, fazendo programas, às vezes dando aula, usou a oralidade a seu favor no processo comunicativo, ele vai sentir muito prazer com isso. E o prazer dele está muito mais nessa entrega, nesse canal de comunicação, e como esse canal de comunicação cria nele um prazer, e esse prazer de repente voltou em bens financeiros, né, em sucesso, ele vai ficar muito mais preocupado com isso e às vezes não vai dar tanta atenção assim para a questão, por exemplo, de um corpo que tá ali mais gordinho. E que, na verdade, é o mais correto de se fazer, né? Você, tipo, não é aceitar o seu corpo, mas ter processos que superam aquilo que você vê no seu corpo, entendeu? Ou que, na verdade, você tá muito mais... o oral que está alterado com essa questão corporal está muito mais preocupado com o que o outro pensa ou com o que o outro ganhou porque tem um outro formato de corpo do que, por exemplo, buscou os seus recursos verdadeiros que faz com que ele tenha o seu verdadeiro poder. Porque quando o oral, por exemplo, usa o poder dele comunicativo, que é a sensibilidade, às vezes, dos processos emocionais, e usa o emocional dos outros, ele sai ganhando muito mais. Que às vezes, por exemplo, um gordinho consegue conquistar uma mulher muito mais maravilhosa do que um magrelo. Por quê? O gordinho, se ele tá muito bem neurosustentado, sabe que ali tem um papel no emocional daquela pessoa, que faz aquela pessoa ficar muito mais feliz, faz aquela pessoa, às vezes, se enxergar num processo mais libidinal. Às vezes o gordinho ganha de um cara, por exemplo, marombeiro, bombado ali, todo... entendeu? Ali trabalhado no corpo, às vezes até um cara, às vezes até que é médico ali, todo bombado, ganha, perde, por exemplo, por um cara que é mais gordinho e que é um cara, às vezes, assim, um professor lá de filosofia do direito e que é muito mais inteligente e o cara usou a inteligência emocional dele, mesmo que o corpo dele, às vezes, tá lá, tipo assim, pra quem olha nos padrões ditados pela sociedade, é um corpo que é mais gordinho. Mas não significa que esse corpo gordinho não seja desejado. Porque às vezes um corpo gordinho é tão desejado, ou mais até do que um corpo malhado, porque o que importa não é só o invólucro, entendeu? Mas sim o tipo de conexão prazerosa, às vezes de conexão, às vezes emocional, que esse cara aqui, se o oral sabe lidar com a questão emocional e converte essa questão emocional num processo aí de saber realmente lidar com os próprios, vamos colocar assim, com as próprias questões e sublimou processos ali que lhe colocam numa dor emocional do traço, ele pode, se ele usar o recurso dele que é o emocional, né, ele pode botar todos os outros traços no chinelo. Quando ele realmente consegue ali. Aí a gente tem esses exemplos, Faustão, o próprio Jô, a Silvia Popovic. Então a gente sabe que essas pessoas conseguiram de alguma maneira transformar esse emocional tanto para si, quanto para ganhar dinheiro, quanto para conquistar pessoas, justamente porque
não é que elas não estavam nem aí com o corpo era secundário ao que realmente é importante para o traço de caráter oral, que é a manutenção do emocional, é manter esse emocional equilibrado. Quando esse emocional está equilibrado, e ele, por exemplo, tem outros traços, por exemplo, tem uma psicopatia, então ele vai tentar negociar com esse emocional, às vezes, se ele percebeu que o mercado tá dando ênfase para um corpo mais bonito, esse psicopata, assim, com oral, vai buscar através de malhação, através de dieta, através de cirurgia bariátrica, através de um monte de coisa, tem muito mais chances de dar certo esses tratamentos com essa pessoa que vai negociar com esse corpo. Como, por exemplo, quando eu tenho uma oralidade que ela tá num transtorno e ela não tá aqui num recurso. Quando ela não tá no recurso, a tendência é justamente o oral entrar, afundar, porque o emocional dele tá assim, sucumbiu o emocional de fora, a mídia, a cobrança social, e é tipo, sucumbiu a tudo. Então ele tende a se isolar. Ao invés de, por exemplo, usar o recurso dele para você poder emagrecer, se você já tentou de todas as maneiras, você não tá feliz aí com o seu corpo, assim, tipo, sou moral que tá descontrolar. Primeiro, assim, entenda a sua oralidade. Quando você entende que um oral precisa do emocional, porque olha lá na amamentação, a mãe chorou, né? Mamou para não chorar, né? Deu lá um mamar para não chorar, e depois esse mamar virou comer para não pensar, você vai estar sempre colocando a comida ou a adição como algo de curativo do seu, vamos colocar assim, do seu ser, entendeu? Das suas dores existenciais. Então você vai estar sempre com problemas de sobrepeso justamente porque você nomeia a adição para curativo emocional. Quando você, por exemplo, foi neurosustentado justamente por ser oral, com uma inteligência emocional, a mãe deu mamar, mas ao mesmo tempo deu carinho, deu colinho e passou pro colinho de outros ao mesmo tempo, entendeu? Entendeu que esse bebezinho tem uma demanda mais sensível quanto ao contato, né, que é o que o oral mais precisa. Se você tá com dificuldade de emagrecer, converse bastante, porque a sua oralidade pede. Toque muito, abrace muito, porque sua oralidade pede. São todos os hormônios que vão fazendo com que você equilibre o seu emocional. Porque o oral precisa da ocitocina do abraço, o oral precisa realmente do contato, precisa das endorfinas, das dopa e mesmo da adrenalina de conversar, entendeu? Para poder equilibrar o psicossoma, né? Vamos colocar assim, um psicossomático, para que esse corpo entenda que ele tá ali sendo neurosustentado tanto por um emocional legal, né, que vai estar me dando aqui os meus hormônios necessários, quanto pela questão mesmo da satisfação que o oral tem na devolutiva do contato, tanto físico mesmo e comunicativo com o meio. E isso faz com que ele vai se sustentando e ele vai se percebendo, ele vai se nutrindo com o olhar do outro, principalmente se ele conseguiu a atenção de um outro. E se ele tem outros traços combinados, por exemplo, com a esquizoidia, ele vai tender a um processo de mais isolamento, vai ter essa briga do emocional com o racional. Com o psicopata, ele também vai ter uma briga do emocional com o racional. Porém, o psicopata, se a oralidade for maior, o psicopata ele também vai tentar pegar esse emocional e empacotar para vender num processo de negociação. E se essa pessoa aqui, que tem oralidade, psicopatia alta, conseguir em processos de troca, fazer com que esse corpo aqui escute o psicopata, olha, você precisa trocar sua dieta, você precisa aqui trocar um hábito negativo que você tem de adição por exemplo, de correção, de exercício, ou mesmo, às vezes, até de um procedimento quando precisa ser uma coisa invasiva, como, por exemplo, aconteceu com o Faustão. E aí você vai colocando os nomes certos para os sintomas que você está sentindo. E esses sintomas que você sente ou que você não sabe nomear, você vai dando esses nomes e você vai começando a entender o porquê das coisas. Por que que eu quando eu brigo ou quando eu tô mal com alguém na empresa ou com
briga com o namorado, aí a pessoa tende a comer para não pensar naquilo, ou a beber, se drogar para não pensar. E justamente porque às vezes esse oral aqui tá gritando, por exemplo, por às vezes estar num tratamento, sendo escutado por um psicanalista, por um terapeuta ou por um psicoterapeuta, ou mesmo tá fazendo alguma atividade física onde tenha mais pessoas que ele possa se espelhar ou ter realmente um apoio meio AA para que ele continue, por exemplo, num processo de trabalhar esse corpo para perder um pouco do sobrepeso, entendeu? E para manter o peso, também tem que entender que às vezes a combinação dos traços faz com que você às vezes entra no processo de dor dos outros traços que atice o seu traço oral. Porque a gente sabe que o traço oral é muito mais emocional. E se eu tenho a dor dos meus outros traços atiçando o meu emocional, que já é parte que me neuroconstitui, né? Porque todo traço de caráter oral ele é muito emocional e sensível. E se eu tenho algum problema nos outros traços aqui, atazanando esse oral, a tendência dele é querer, na verdade, buscar um conforto. E quando ele vai buscar um conforto, o que é mais confortável? Comer para não pensar. E aí come, ou bebe, ou adição, para esquecer o real problema que às vezes tem que ser mexido. Que, por exemplo, se eu tenho ali uma zoca numa dor, né? O cara passou por algum processo. O cara já tá gordinho. Aí ele passa por um processo de humilhação, que é a dor do traço de caráter masoquista. E essa dor da humilhação, né? Às vezes tem uma humilhação pública, o cara foi fazer uma apresentação, o cara colocou uma coisa na internet ali, não foi bem aceita. E aí, essa dor que ele sente, que é da humilhação, junto, né, com essa oralidade aqui que pode estar mexida, vai fazer com que as duas dores se casem. Ele acaba num processo de comer para não pensar, entrando num processo de repetição. E para perder ou controlar peso, tem que entender que existe aqui uma dinâmica paralela à oralidade, entender quais são os outros traços que às vezes está apresentando a dor e que está atiçando esse oral num processo de fuga. E no momento que ele entende, né, não, eu estou num processo aqui de dor emocional, eu tenho aqui, por exemplo, uma rigidez alta, eu estou aqui numa sensação de insegurança, de ansiedade, e que está somado aqui a minha oralidade, a minha carência, a tendência é criar um sintoma, ou a tendência do sujeito é fugir dessa dor num processo de, vamos colocar assim, de embriagar a razão, né? Então, assim, como que eu vou embriagar a minha razão? Às vezes num processo de entorpecimento com o comer, porque no momento que a gente come, se a gente está num comer compulsivo, se a gente está num comer, vamos colocar assim, numa polifagia realmente, na hora que eu como, eu produzo as endorfinas, as dopaminas e tô sempre comendo compulsivamente, né? Pra tentar sanar essa dor. Só que essa dor, de alguma maneira, ela não vai ser sanada enquanto você, por exemplo, não entender que você tá dentro desse processo e que você precisa primeiro trabalhar as questões emocionais, que tem muito a ver com a sua oralidade, por isso que você está ali no sobrepeso, entendeu? Que já vem desde a sua infância ali, que você fala, mas eu sempre fui gordinho. Justamente porque vem desde a sua infância, desde a sua neuroconstituição, ali onde já se colocava um comer para você não chorar, que depois virou esse comer para não chorar, o comer para não pensar. E esses dois, né, vão te neuroconstituindo a ponto de você colocar a comida e a adição como uma forma de curativo emocional. E aí você ali fica no entorpecimento da sua razão, e essa razão entorpecida faz com que você vá para processos repetitivos, né? E esses processos repetitivos vão sempre estar trazendo para você um sobrepeso e uma dificuldade de lidar com o controle. Quando você entende isso, que você precisa entrar num processo de enamoramento, né, de apaixonamento por você mesmo, pelas suas próprias questões, pelo seu próprio corpo, num processo de reconhecer seu emocional e quais são os seus outros traços e ver quais são as dores que os outros traços estão causando no seu oral, e aí você equilibra, né?
dores da minha rigidez, dores do meu masoquismo, as dores da minha psicopatia, as dores do meu oral, as dores da minha esquizoidia. E aí, essas dores todas sendo entendidas, você vai buscar o recurso de todas essas dores, né, de todos esses traços. Quais são os recursos do meu traço rígido? O recurso do meu traço rígido é eu trabalhar minha segurança, essa questão da triangulação, sair do processo, né, de triangulação que às vezes está neurosustentado na família, e ali equilibrar por ali, e aí esse emocional do oral vai ser equilibrado também, e aí num processo ali de correção desse corpo que ganhou sobrepeso, ele vai conseguir se manter porque ele sabe de onde é a fonte que faz com que ele volte a engordar. Do meu masoquismo, saber que no meu masoquismo eu tenho algumas questões ali que eu não tem coisas que eu não gosto de me expor, tem coisas que eu não posso passar por um processo de humilhação, tem coisas que eu tenho que entender que aquela humilhação, que aquela exposição tem toda uma questão que eu tenho que ir para uma lei de um enfrentamento, porque justamente por ser mais masoca eu vou conseguir enfrentar isso, e conseguindo enfrentar isso eu vou lidar melhor com o meu emocional para eu não sucumbir, por exemplo, à adição, esse comer para não pensar. E dentro da psicopatia eu vou saber lidar com essa questão da troca que eu vou fazer aqui com o meu emocional em relação à minha dieta, em relação aos meus exercícios, em relação a quais são as coisas que estão externas a mim, que faz com que o meu psicopata entra num processo ali, que às vezes a pessoa, numa psicopatia, ela pode entrar num processo de vitimização e usar a banha, inclusive, como processo de olha como eu tô gordo, olha como eu sou um coitado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, para que às vezes aqui na psicopatia você não entre numa noia de usar a sua própria obesidade num processo de ganho secundário ali, de vitimização, olha como eu sou um gordo, olha como eu não consegui emagrecer, só banho. E aqui tem que ser trabalhado, inclusive, isso, porque na psicopatia, se a pessoa percebeu que a obesidade gerou um ganho secundário, porque a pessoa vai ficar usando isso, eu não posso fazer isso, porque olha só como eu tô gordo. Então, aqui a gente tem que também saber lidar com isso para botar esse cara assim, ó, vamos remar aqui, ó. Tipo, no final você vai ganhar uma barrinha de ouro. Tem que saber ver o que esse psicopata tem no processo de troca que é muito maior do que o vitimismo que ele usa, às vezes, do fato de estar obeso. E no caso, por exemplo, de uma esquizoidia, entender, né, esses processos cavernosos que lhe colocam ali o oral dele na dor, porque o oral, quando se isola e não pode ir para um processo comunicativo e nem de tete a tete, nem de contato físico, também vai entrar no processo de dor. E a gente tem que saber equilibrar para que tanto um não se fira, no sentido de tipo, olha, o esquizoide não quer contato com todo mundo, mas descobrir quais são as pessoas que realmente é importante para ele ter esse contato corporal e começar a adentrar para equilibrar o emocional do oral, que, por exemplo, no caso ali desse exemplo que eu dei, aquele cara talvez emagreceria se caso ele tivesse, por exemplo, vamos colocar assim, uma nutrição emocional adequada com as pessoas que ele realmente faz ali. Mesmo, sei lá, gente, eu tô dando só um exemplo, não é? Que é real, mas que são coisas a se pensar que pode ter vindo de um processo mesmo da infância, né? Que vem desde lá, né? Da Constituição, que foi esse comer para não pensar. Que a gente já sabe que todo excesso de oralidade significa excesso, realmente, às vezes, que foi dado ali, de ofertado de nutrição, muito mais da alimentação do que, por exemplo, uma nutrição emocional. Não estou acusando ninguém, nem falando, não é esse o intuito, mas é justamente o que a gente observa na clínica, tá, gente? Que quanto mais oralidade, mais questões emocionais, mais questões ali a pessoa passou e que às vezes foi sublimada nesse mamo para não chorar, nesse como para não pensar, entendeu? Então a gente tem que ter uma certa displicência, aqui, uma certa ética para poder falar sobre essas coisas, porque às vezes, justamente por você ser muito oral, às vezes você pode levar para um lado que não é um lado que é para você levar assim para o lado pessoal, que o oral ele tende muito a isso, levar para o lado pessoal, e sim levar para o lado pessoal seu
de avaliação de que seu emocional, a sua oralidade combinada com os outros traços pode estar te trazendo um resultado que é um resultado às vezes que você não está esperando, justamente porque você não está dando atenção para esse emocional que grita de um lado, precisando, por exemplo, dessas coisas que eu citei, né? Processo comunicar. O oral precisa de se comunicar, o oral precisa de toque, o oral precisa de carinho, o oral precisa muito de ocitocina circulante no corpo, produzida, né? Porque ocitocina é o hormônio do amor, né? Produzida por contato mais amoroso, né? Contato mais sensível. E junto com os outros traços, ver o que a dor dos outros traços pode estar ali desembocando nesse oral, que já é bem sensível, para que às vezes ele entre nesse processo, né, do comer para não pensar. E esse comer para não pensar acaba virando um vício, às vezes realmente virando um transtorno alimentar e dando uma certa dificuldade da pessoa tanto manter o peso, quanto a pessoa realmente emagrecer, justamente porque ela não entende que ela tem um oral. Se você tem obesidade, se você tem problemas com peso, você tem com certeza um traço de caráter oral que precisa ser entendido junto com os outros traços para você poder realmente fazer um controle, às vezes fazer uma manutenção, ou às vezes realmente fazer um treino específico pensando exatamente como funciona seu psicológico para que realmente o que você for fazer ali de treino, ou mesmo de dieta, ou mesmo de procedimento, dê certo e você realmente continue mantendo tanto o controle do seu peso quanto essas questões, justamente porque está ligado ao seu emocional, porque você é um traço de caráter oral. Fica a dica.